Neste vídeo, eu vou falar para você sobre o calcador de quilting reto. Você sabe para que serve esse calcador? Primeira coisa que você vai se surpreender, ele é um calcador que vai transportar tecidos, tipo sanduíche. Sabe quando você coloca um tecido, manta e outro tecido? Pensa bem comigo, a sua máquina já tem os dentinhos que conduzem o tecido. Mas se você está usando um sanduíche, a parte de cima não pode ficar fazendo pressão e travando essa costura. Precisa ser um calcador que tenha dentinhos também. Então, quilting reto serve para você fazer aquelas costuras com camadas de tecido, não necessariamente esse sanduíche, mas ele é ideal para costurar bordas, coisas com precisão e com mais que uma camada de tecido, tá bom? Então, se você está precisando desse tipo de costura, é o calcador de quilting reto que você precisa. E aí você vai comprar o seu calcador. Você fala, bom, como que eu vou saber se o meu modelo de máquina serve o calcador? Você vai poder ver pelo site da Janome os modelos de máquina que são compatíveis com esse calcador. E por ali você já tira a dúvida e você não vai fazer uma compra à toa, né? De um calcador que não vai encaixar na sua máquina. Quando a gente força e vai usar um calcador que não é original ou não é para a sua máquina, você acaba estragando e quebrando a sua máquina. Então essa é uma informação muito importante. Sempre calcadores originais e acessórios compatíveis com a máquina que você usa, certo? Então vamos lá. Essa máquina é uma lançadeira horizontal rotativa. São as máquinas eletrônicas e você vê a bobina aqui em cima, tá? Bobina horizontal. Essa é uma das informações técnicas que você precisa saber para saber se vai encaixar direitinho ou não. Ah, sua bobina está aqui em cima, é uma máquina eletrônica, modelo de haste baixa, pronto. Já falei que vai igualar o transporte de tecido, tanto de baixo como de cima. E você vai conhecer esse calcador também, eu estou falando muito de quilting reto, né? Mas ele é conhecido também como walking foot. Você já ouviu falar do tratorzinho? É esse calcador. Geralmente as pessoas falam tratorzinho, não trata ele nem como walking foot ou quilting reto. E tem também outros nomes. Ah, aquele calcador que faz o quilting matelassé. É ele também. E o quilting reto? Qual que é essa diferença? Quilting reto, ele vem até com um guia aqui do lado e você vai fazendo quiltings retos. Você pode fazer um matelassé. Sabe por que eu dou matelassé? Quando o seu trabalho é grande, você precisa dar uma estabilidade na trama do seu tecido. E as tramas são retas. Então, quando você faz o quilting reto, você está acompanhando a trama do tecido. Se você fizer o quilting cruzado, você vai estar estabilizando a trama do tecido. Então, para os seus trabalhos grandes, é interessante fazer o quilting cruzado. E essa guia vai te ajudar muito na distância das paralelas que você vai costurar. Seu trabalho vai ficar maravilhoso. E o que a gente quer? Que você faça um trabalho de qualidade com produtos de qualidade. Então, você precisa saber o quê? Qual o calcador certo para o seu trabalho. Para cada trabalho tem um calcador que vai te auxiliar ao seu trabalho ficar perfeito. Vamos ao segredo que eu deixei para o final. Tem o calcador de quilting reto aberto e tem o fechado. Vou te falar a diferença. Quando ele é fechado, pensa comigo, a pressão e o contato no tecido é uma área maior. Então, quando você está com um trabalho muito grosso, que tem mais dificuldade para passar o quilting, o fechado é o ideal,
porque ele vai estar em contato com o tecido numa área maior do que o aberto. Mas existe o aberto para você poder enxergar a costura. Sabe qual é o mais legal? Você pode usar pontos decorativos, tanto no fechado como no aberto. Mas se você gosta de ver e você sente necessidade, na hora que você está quiltando, olhar o ponto, como está indo, o aberto é o mais indicado. Você vai visualizar o ponto sendo feito. No fechado, só quando ele já tiver passado pelo calcador é que você vai visualizar. Então, tanto faz. Aí ficou para o seu gosto. Este é o calcador de quilting reto fechado. Por que fechado? Olha essa característica dele. Aqui embaixo ele é fechado. Mesmo sendo fechado, ele pode fazer um quilt reto de um ponto decorativo. A diferença para o aberto é que você não vai visualizar o ponto sendo feito, mas também dá para fazer. Característica muito importante. Esta parte aqui, olha, você vai encaixar na barra da agulha. Você está vendo que ela vai ficar fazendo este movimento de sobe e desce? Então, já tem os dentes da sua máquina e você pode observar aqui também, olha, os dentes desse calcador. Isso vai fazer com que o seu tecido deslize, porque você vai trabalhar ou com camadas de tecido ou com um sanduíche com uma manta. Então, na hora que você estiver encaixando o seu calcador, coloca essa parte branca aqui na barra da agulha, para fazer esse movimento dos dentes, certo? Essa outra parte aqui, você vai encaixar na barra com a haste baixa. A haste alta é aqui para cima, não vai dar o encaixe. E essa daqui é a haste baixa. Aqui no meio vai o parafuso que vai segurar o seu calcador. E essa outra peça aqui, que inclusive ela sai do seu calcador, olha, é o guia de costura. Então, imagina que você está fazendo uma costura reta e a do lado você quer que fique exatamente na mesma medida, que você vai ficar fazendo paralelas. Então, super auxilia a guia. Você encaixa aqui e pronto, você põe na medida que você quiser. Nós vamos trocar o calcador pelo calcador de quilting reto. Então, eu levanto aqui a haste, solto, liberei este calcador. E nós vamos colocar o calcador de quilting. Primeiro, você precisa tirar a haste baixa da barra do calcador. Então, nós temos um parafuso aqui, olha. Nós temos que tirar este parafuso. Depois que você já liberou um pouquinho, fica muito mais fácil você rodar com o dedo mesmo. Tiro, essa é a haste baixa do calcador. E eu vou prender com esse parafuso mesmo aqui. Então, olha, preste atenção. Tem essa barra branca que você precisa colocar aqui, olha, na barra da agulha, que vai fazer o movimento de levantar e abaixar os dentes que vão conduzir o seu tecido. Ao mesmo tempo que você levanta e encaixa aqui na barra da agulha, por cima, você vai ter que prender na barra do calcador, aqui, olha. Aqui tem a parte do meio, que é onde você vai encaixar o parafuso. Então, se você achar dificuldade em colocar o parafuso depois do encaixe, você pode primeiro colocar o parafuso de leve na barra do calcador e depois fixá-lo. Então, você pode, ó, virar um pouco aqui com o dedo
e depois apertar levemente no sentido horário com a chave de fenda. Prontinho, fixou aqui, ao mesmo tempo a haste branca tá aqui, olha, sobre a barra da agulha e pronto, é só você costurar. Olha, viu a guia aqui, que bacana? Você pode colocar a distância que você quiser dessa costura paralela. É só você, ó, movimentá-la, sem dificuldade nenhuma. Foi bem fácil colocar esse calcador, né? Vamos fazer costuras lindas agora. Esse tipo de costura, o calcador de quilting reto vai te auxiliar bastante, no sentido que ele também tem dentes que vão trabalhar junto com os dentes da máquina. Então, olha, é uma bainha bem fininha que eu não vou colocar totalmente embaixo do calcador. Então, no caso de um calcador simples, eu não teria a ajuda dos dentes de cima, trabalharia só com os dentes de baixo, e isso dificulta muito a minha costura. Olha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu não estou com o meu tecido, olha, totalmente embaixo do calcador. Ele está com uma parte, porque eu quero fazer uma costura bem na pontinha. É uma barrinha bem delicada. Olha como ele é útil para mim. Na hora que eu começo a costurar, olha como o dente de cima está conduzindo o tecido. Vamos lá para você enxergar melhor? Então, eu ponho aqui, abaixei o calcador, estou bem na pontinha, por isso o calcador não está pegando totalmente o tecido, mas não vai ter problema nenhum, porque os dentes do calcador vão me auxiliar neste momento, neste tipo de costura. Você não conseguiria fazer uma costura tão na beiradinha como essa daqui, se você não tivesse o auxílio dos dentes do calcador. Então, o calcador de quilting reto te auxilia muito para essas barras delicadas, bem na pontinha. Nós vamos costurar com o calcador de quilting reto uma prega no jeans. Então, são 3 camadas, como vocês podem ver aqui. Eu vou fazer com ponto decorativo, mesmo sendo um calcador de quilting reto fechado. Este daqui é o ponto 25 da 1030 MX. Vamos fazer outro ponto decorativo? Agora eu vou escolher o 22. Eu venho aqui no meu painel, seleciono o 22.
Essa é uma outra utilidade do calcador de quilting reto. Você pode fazer um detalhe, tanto num trabalho seu de costura, como trabalho em roupa também. Você dobra o tecido e coloca um ponto decorativo. Fica bem bonito, né? Fácil de fazer, porque o dente do calcador de quilting reto ajuda o dente da sua máquina a conduzir um tecido dobrado, que nesse caso são 3 camadas de jeans. Nós vamos fazer uma costura de tecido, manta e tecido. A sua máquina já tem os dentinhos que vão conduzir o tecido, mas nesse caso você vai precisar de um calcador de quilting reto que também trabalha com dentes. Você precisa conduzir esse sanduíche, 2 tecidos com a manta no meio. Essa costura, para firmar bem o meu trabalho, eu vou fazer na diagonal e cruzado esse quilting reto, porque se eu fizer na trama do tecido a costura reta, vai perder estabilidade se meu trabalho for bem grande. Então, para conseguir fazer uma costura perfeita, para o seu trabalho ficar bem bonito, nós vamos fazer uma costura cruzada na transversal. Olha, e para eu fazer a outra costura e não ficar dando diferença de distância, eu tenho aqui o guia da minha costura. Isso você pode regular conforme o tamanho, se você quiser, tá? Vem mais para cá, vem mais para lá. Você regula conforme você quer a distância dessas paralelas. Olha como isso vai facilitar o seu trabalho. Eu coloco o guia em cima da costura que eu já fiz, abaixo o calcador e vou fazer a outra costura. Agora nós vamos na outra transversal para estabilizar bem o meu trabalho. Novamente, vou fazer uma paralela usando o meu guia, que está na medida que eu acabei de fazer. Então, meu trabalho vai ficar bem harmonioso, sempre com a mesma medida. Coloco o guia em cima da sua última costura e pronto! Olha que lindo que fica o trabalho com o calcador de quilting reto. Você vai estabilizar o tecido com a manta. O seu trabalho pode ser bem grande e não vai ter problema. O segredo é os dentinhos da máquina e do seu calcador trabalhando junto, conduzindo esse tecido de cima a de baixo e a manta no meio ao mesmo tempo. O resultado é muito fácil. Bom, você aprendeu a colocar o calcador, utilidades dele, como você vai usar para te ajudar nessas suas costuras criativas e lindas. A Janome pensou em tudo, não é mesmo? Muito, muito fácil de usar.
Agora é sua criatividade. Você escolhe se você quer o aberto ou o fechado. Qualquer dúvida, vou falar de novo para você. Escreve no saque da Janome. Você vai conseguir esclarecer qual é o ideal para o tipo de trabalho que você produz, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido bem informativo para você. Mas qualquer dúvida, estamos aí. Até o próximo vídeo. Tchau!